Como que a Terra, que era tudo grudado, como que a gente sabe que era grudado? Porque eu tenho rocha aqui no Rio de Janeiro, que é igualzinho a rocha que tá lá na África. Então, se o sistema solar se formou há 4,56 bilhões de anos, se a gente conhece os processos que formaram o sistema solar, como que a Terra vai ter 6 mil anos? Ei, parado aí. Já pensou em sair da rotina e conquistar a liberdade que sempre quis longe da CLT? Com a Cyberclass do Peter Jordan, aprendi a ganhar dinheiro no YouTube e TikTok sem precisar mostrar o meu rosto. Quer saber como fazer o mesmo? Clique no link na descrição e transforme de vez a sua vida. E é muito difícil. É igual assim, como que a Terra se formou? A gente tem uma ideia. Vamos começar pela origem da Terra, como que ela se formou, porque na questão, como você é geofísico, você tem a sua área é essa, né? Isso. Formação geológica. É isso aí. E a formação da Terra tem também a questão do tempo, correto? O tempo que ela demorou pra se formar, Claro. além de como ela se formou. Você pode explicar pra gente, não? Cara, então assim, vamos falar da Terra, como que a Terra se formou. Pra falar como que a Terra se formou, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Que a gente tem que falar como que o Sol se formou. Porque a Terra depende da formação do Sol. Então, como que estrelas nascem no universo? Isso é uma grande questão também. A gente sabe até um certo ponto. Tem coisas... O problema da astronomia e da astrofísica, da cosmologia, que são áreas distintas, isso é até legal da gente falar também. Quem trata da origem do universo, a gente dá um nome específico para essa galera. É a galera da cosmologia. Entendeu? Então, cosmologia é a área dentro da astronomia que trata de como que o universo nasceu, como que ele evolui durante o tempo e como que ele vai morrer, se é que ele vai morrer um dia. Essa é a galera da cosmologia. A galera que cuida, por exemplo, do nascimento de estrela é a galera da astrofísica. É uma galera diferente, eles brigam entre eles até, pra você ter uma ideia, tá? Então é assim, a gente tem que remontar como que o Sol se formou. O Sol é uma estrela, e como que nasce uma estrela? Basicamente é o seguinte, você tem no universo nuvens gigantescas de poeira e gás. E é poeira mesmo, viu? Poeira mesmo. Então o pessoal já pegou poeira no espaço e levou no microscópio, parece muito com a poeira que a gente tem. Poeira e gás. Então essa nuvem está lá, quietinha. Ela não faz nada, ela está lá quieta no universo. Perto, astronomicamente falando, dessa nuvem, explode uma supernova. Tá? O que é uma supernova? É uma estrela muito grande que queima até o ferro. Quando ela queima o ferro, ela explode. Quando essa supernova explode, ela gera o que a gente chama de uma onda de choque. E essa onda de choque, ela vem navegando pelo universo. Quando ela chega nessa nuvem de gás e poeira, ela agita esse gás e essa poeira. Quando ela agita isso, o gás e a poeira começam a se aglutinar, a formar nódulos ali, entendeu? É a mesma coisa, cara, se você estiver varrendo coisa na sua casa. Tem assim, ó, a poeira que tá aqui em cima da mesa, o que você costuma fazer? Você não junta um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tal? É a mesma coisa no universo. Entendeu? Passou essa onda de choque da supernova, você tem essas aglutinações. Tem aglutinações dessas que começam a crescer. Porque ela começa a ser maior, começa a adquirir a tal da gravidade, a famosa gravidade, porque ela ganha massa, ela ganha densidade, ela começa a ficar maior, vai ficando maior, e ela nasce dessa maneira uma estrela, que a gente chama. Tá? Ela nasce como uma protoestrela antes. Tá? Essa estrela começa a adquirir cada vez mais massa, cada vez mais poeira e cada vez mais gás em volta dela. E é criado em torno, não são de todas, aí é um ponto importante falar, não são todas as estrelas que têm planeta, a gente acredita que a maioria tenha, mas não são todas que têm. Em volta da estrela cria um disco de poeira, a gente chama de disco protoplanetário. Aí é igualzinho um disco de vinil. Lembra do disco de vinil? Lembro. O disco de vinil tem o meio dele e tem aqueles sulcos, que é onde estão as músicas, não é? Onde a agulha corre. Certo. O disco protoplanetário, ele fica ali. De repente, nesse disco protoplanetário, você tem pedaços de poeira que são maior, que começam a aglutinar também. Sim. E aí eles começam a aglutinar e começam a limpar esse disco. E vai criando sucos igualzinho os sucos do disco de vinil. Igualzinho, mesma coisa, exatamente igual. Isso aí é legal pra caramba. A gente põe umas imagens aqui, porque durante muitos anos a gente só tinha desenho disso. Hoje a gente tem imagem. Isso é que é sensacional. E aí começa. Quando começa a juntar muito gás e muita poeira, cria-se um objeto que a gente chama de planetesimal. Planetesimal é a origem de um planeta. É um objeto que é com muita poeira, com muito gás, ele se juntou ali, condensou aquilo ali. E aí ele começa a crescer. Ele começa a limpar o disco dele cada vez mais e começa a crescer, crescer, crescer. E aí ele vira planetas. Aí o que acontece? A estrela está lá crescendo também, se desenvolvendo, ficando quente. À medida que a estrela vai ficando quente, o que acontece com o gás que está perto dela? Vai sendo evaporado,
vai sendo jogado para longe dela. Por isso que perto da estrela a gente só tem planeta rochoso. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são planetas que estão perto do Sol. Eles são rochosos. Por quê? O gás foi mandado para fora do sistema solar. Só que o gás chegou num determinado ponto que ele encontrou uma grande estrutura. Por exemplo, Júpiter. Júpiter é um gigante gasoso. Por que ele é um gigante gasoso? Porque ele tinha muita massa e quando esse gás estava sendo expulso da parte interna do sistema solar, ficou ali aglomerado em Júpiter. Então, basicamente é assim que nasceram os planetas do sistema solar. Entendeu? Dessa maneira. E a Terra nasceu desse jeito. Isso aí aconteceu quando? Há aproximadamente 4,56 bilhões de anos atrás. 4,56. Essa é a idade. A gente fala qual que é a idade da Terra. A idade da Terra é 4,56 bilhões de anos. Como que a gente sabe disso? Existem determinados minerais na Terra, e o principal dele é chamado zircão, que tem muito na Austrália. E o zircão, ele guarda muitas dessas propriedades. Primeiro, como que a gente sabe desse lance da supernova? Porque a gente encontra em rochas da Terra um elemento químico chamado ferro 60, que é um isótopo do ferro. Aí você vai falar assim, ué, mas que daí? Esse elemento não existe na Terra, naturalmente. Ele só existe em estrelas. Então, se a gente tem esse elemento aqui na Terra, e ele só existe em estrelas grandes, como que ele veio parar aqui? Por causa da explosão de uma supernova. Entendeu? Não tem outro jeito desse elemento estar aqui na Terra. Ele não está em asteroide, ele não está no Sol, o Sol não produz esse elemento. Como que a gente encontra esse elemento aqui? Aí veio essa ideia da explosão da supernova e tudo mais. Então a origem da Terra é essa, 4,56 bilhões de anos atrás. Você viu o debate, né? Havia alguma... Não vi Deu pra ver alguma coisa. A ideia do debate é que, acima de tudo, não dá pra cientificamente justificar a ideia do universo ter 4,6 bilhões de anos, porque, como o Eberlin falou junto com o João Paulo, o James Webb registrou. Peraí. As galáxias. Não estou falando do universo, não. 4,56 bilhões é a idade da Terra. Ah, só da Terra? Só da Terra. Ah, tá. A Terra, nós estamos falando da Terra. Então nós piorou, falando da Terra. Porque não era 6 mil? Não, então, a visão criacionista é dos 6 mil anos, entendeu? Tem lá, acho que o engenheiro Léo explicou tudo direitinho, por da onde que vem 6 mil anos e tal, não sei o que e tal. O problema, cara, é que a gente tem evidências geológicas, entendeu? Que mostram que a Terra não pode ter 6 mil anos, entendeu? A primeira evidência, assim, clara disso aí, as placas tectônicas. Como que a Terra, que era tudo grudado, como que a gente sabe que era grudado? Porque eu tenho rocha aqui no Rio de Janeiro, que é igualzinho a rocha que tá lá na África. Então, esses dois estavam colados. Pangeia, né? Pangeia. Como que do Pangeia para a situação de hoje passaram 6 mil anos só? Não tem como. Só teria como isso acontecer se a velocidade de separação fosse altíssima. E se essa velocidade fosse alta dessa maneira, hoje a gente já estaria... Não, a gente teria marcas. Geologicamente, a gente teria marcas disso. Entendeu? Se você vai aqui... Porque o problema da galera, assim, do criacionista, é que ele nunca fez uma viagem de campo de geologia na vida dele. Então, por exemplo, vou dar um exemplo pra galera. Se você vai aqui na cidade de Itu, aqui no interior de São Paulo, tem o Parque da Rocha Poconé, que a gente chama. No centro da cidade, um dia vai lá em Itu, é legal pra caramba, chama-se Rocha Poconé. O que essa rocha é? Ela é uma rocha, porque aqui antigamente era geleira. E essa rocha, ela tem olha que coisa legal que é a geologia, cara. Essa rocha, ela tem a marca do gelo que escorregou em cima dela. Tá lá a marca do gelo na rocha. Entendeu? E a gente consegue lá e medir quando que isso aconteceu. Se por acaso as placas tectônicas tivessem se afastado a essa velocidade gigantesca, porque em 6 mil anos a gente teria que sair do Pangeia e chegar no que a gente tem hoje, existiriam marcas geológicas disso. Existiriam. Entendeu? Nas placas, em vários lugares, teriam marcas dessa grande velocidade. E a gente não encontra isso. A gente não encontra isso. Entendeu? Então, você vai para qualquer lugar, você vai para separação e hoje a Terra continua. A Terra continua se afastando, continua abrindo. O Oceano Atlântico está abrindo. Existe uma coisa ali chamada dorsal mesoatlântica, onde o oceano está se abrindo. Então, isso é uma evidência. Outra evidência que não pode ter 6 mil anos. Se eu vou na dorsal mesoatlântica é uma cordilheira de montanha que tem entre o Brasil e a África. Eu já fui lá, eu já fiz pesquisa lá. Essa que é a parada. Porque os caras, eles não vão no campo, entendeu? Você vai lá e você tira uma rocha, você tira um testemunho que a gente chama. Isso é uma das coisas mais sensacionais que tem na geologia, cara. Quando você pega a rocha, você vê que a rocha ela é toda listradinha.
ela parece a camisa do Corinthians. Ela é pretinha, mais esbranquiçada. Pretinha, mais esbranquiçada. Essas listrinhas aí, elas representam a direção do campo magnético. Como que a gente sabe disso? Quando lá a dorsal é uma cordilheira, cheia de vulcão nela. Quando a rocha vem do manto e ela sobe por esse vulcão, ela resfria. Quando uma rocha resfria, ela adquire o campo magnético do momento em que ela resfriou. Então, eu não preciso fazer teste de carbono, de nada dessas coisas que eles falam. É simplesmente medir um negócio chamado paleomagnetismo. Então, se eu meço o paleomagnetismo da rocha, como que eu meço isso? Eu vou no microscópio, eu vejo o alinhamento dos cristais minerais da rocha. Quando eu vejo isso, eu descubro para onde estava o campo magnético. Sabendo onde estava o campo magnético, eu sei a idade. Então, eu não preciso, cara, ir em vulcão, eu não preciso fazer nada disso. É só ir na dorsal mesoatlântica, pegar um testemunho de rocha, levar ele no laboratório e estudar o paleomagnetismo. Estudou o paleomagnetismo, não tem como a Terra ter 6 mil anos. Porque a primeira camada ali já é uns 30 mil anos. Entendeu? E assim vai, 80, 200, 300, e aí você mede a idade da Terra, a gente tira por aí. Consegue ter a ideia uma precisão. Precisão. Paleomagnetismo é um método mais preciso, porque os métodos de datação, todos eles têm algum problema e têm incertezas, tá? Por isso que quando a gente vai datar uma rocha, a gente não usa um método só, a gente usa vários. Mas o paleomagnetismo não. O paleomagnetismo é o melhor de todos eles. Mas a galera do criacionismo, eles não conhecem o método de paleomagnetismo, eles nem sabem que isso existe. Porque, como eu falei, cara, eles não vão no campo. Eles não pegam uma rocha para estudar. Entendeu? Então, quando você pega a rocha para estudar, você tem tudo isso nela. Então, assim, é impossível, geologicamente falando, a Terra ter 6 mil anos. Mais evidência, vulcão. Vulcão? Vulcão. Você não pode falar que vulcão não existe. Certo? Tem erupção de vulcão. A melhor rocha do mundo para você fazer datação de idade é a rocha vulcânica. Porque ela é a rocha que vem lá do manto. Sim. E ela não sofre alteração. Ela congela, ela resfria, ela solidifica, como se estivesse congelando a rocha. Vai no vulcão, eles não vão em vulcão. Eles não vão. Vai num vulcão, por exemplo, eu tive no Etna já. O Etna tem vários derramamentos, níveis de derramamentos, que estão lá. Você pega uma rocha daquela e mede. Então tem, por exemplo, derramamento do Etna, que é de 40 mil anos atrás. Como que a Terra pode ter 6 mil anos? Então, 40 mil anos? 40 mil anos. E 40 mil anos não é nada, tá? Na geologia. 40 mil anos na geologia... Fala assim, mas, putz, realmente, para 4,6 não é nada. Bilhões, não é nada. Né? 40 mil anos não é nada. Por exemplo, você vai na cidade de Nápoles. Você vai na cidade de Nápoles. Tem um subterrâneo de Nápoles, que é toda rocha chamada de tufa. Tufa é uma rocha vulcânica amarelada. Lá, em Nápoles, tem lá registros de derramamento de 18 mil anos atrás. Então, como que a Terra pode ter 6 mil anos? Não tem como, do ponto de vista geológico, e com isso aí nem é inventar, não é nada, cara. E outra, as rochas estão lá. Qualquer um pode pegar a rocha e medir, tá? Qualquer um pode pegar a rocha e medir a idade dela. Então, assim, do ponto de vista geológico, não tem como a Terra ter 6 mil anos, tá? O que o geólogo vai fazendo? Os geólogos vão estudando. Então, por exemplo, encontramos um vulcão, 10 mil anos, encontramos outra coisa, 50 mil anos, encontramos outra coisa, 200 mil anos, encontramos outra coisa. Você vai na Antártica, outro exemplo, por exemplo, você vai na Antártica, lá na Antártica você faz um furo no gelo e você puxa uma coluna de gelo. Aquela coluna de gelo, ela guarda como era a atmosfera da Terra em toda a sua existência. Ou desde onde você conseguiu furar. Se você furar 1 quilômetro, se você furar 2 quilômetros, é quando você fura. Lá você tem, por exemplo, registros da atmosfera da Terra de 800 mil anos atrás. Então como que a Terra tem 6 mil anos? Então não é só, o pessoal fala assim, mas da geologia. Não é só do ponto de vista geológico, do ponto de vista atmosférico também. Entendeu? Então a gente tem evidências geológicas, atmosféricas, de que é impossível a Terra ter 6 mil anos. Não tem como isso acontecer. Entendeu? Não tem como. Qual a evidência mais antiga que existe? A evidência mais antiga é desse mineral chamado zircão, e ele que dá essa idade pra gente da Terra, entendeu? Ele dá a idade ali perto de 4 ponto alguma coisa bilhões de anos. E aí o que a gente tem? A gente tem meteoritos. Meteoritos são rochas espaciais, asteroides, que caem na Terra e a gente consegue pegar aquela rocha. Quando a gente pega aquela rocha e leva no laboratório para medir a idade dela, dá 4,56 bilhões de anos. Entendeu? Então, se o sistema solar se formou há 4,56 bilhões de anos, se a gente conhece os processos que formaram o sistema solar, como que a Terra vai ter 6 mil anos? Não tem como.
entendeu? Geologicamente, do ponto de vista da análise atmosférica, não tem como o planeta Terra ter 6 mil anos, cara. Entendeu? Isso é impossível. O engenheiro Léo, ele fica revoltado, né? Porque realmente é impossível, não tem como, cara. Entendeu? São muitas evidências. E nem, cara, tá, mas não tem 4,56. Mas pelo menos até 800 mil, a gente tem uma boa confirmação que são as colunas de gelo ali na Antártica com a atmosfera. Entendeu? Então, assim, 6 mil não pode ter. Se fosse 6 mil, teria muita coisa que teria acontecido muito rapidamente no planeta. Só que isso deixa marcas. Deixam marcas no planeta. Entendeu? Essa que é a questão. O geólogo, ele já teria encontrado essas marcas. Porque a gente encontra marca de muita coisa. A gente encontra marca de tsunami que aconteceu há milhares de anos atrás. A gente encontra cratera escondida, porque a Terra é difícil você encontrar cratera de impacto, certo? Mas, por exemplo, agora tem um pessoal estudando uma cratera de 13 mil anos. Entendeu? Então, assim, não tem como a Terra ter 6 mil anos. É impossível, porque você tem evidências e não é de uma área só, são de diversas áreas. Isso que eu nem tô falando da parte da biologia, que aí eu não entendo. Mas só dessas áreas aí, a Terra já não teria 6 mil anos. Sabe o que eu falei? Eu falei pro Eberlin o seguinte: a gente teve já 5 extinções em massa na história da Terra. Dessas 5 extinções em massa, a gente teve atividade vulcânica, a gente teve uma das que eles consideram, inclusive, é o do dilúvio, né? O dilúvio eles consideram catastrofismo lá que eles chamam, eles têm uns nomes pra isso. Sim, mas o dilúvio acabou com a vegetação, por exemplo, e todo mundo que sobrevivia com a vegetação, inclusive o Tiranossauro Rex, não existe mais. Mas, enfim, a gente datou, inclusive, uma delas, que foi a questão dos meteoros. O dinossauro. Dinossauro é muito fácil. E tal. E eu acho 6 mil anos muito pouco pra você ter 5 vezes ter extinto vida na Terra, né? A extinção em massa acontecer e a gente conseguir voltar, e já tá aqui, e a história datada que a gente tem, enfim, Moisés era 1000 anos antes de Cristo, então há 3 mil anos atrás Moisés estava vivo, e tudo isso aconteceu, entendeu? De erupção, dinossauro, dilúvio, Moisés, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Você pegar a história geológica da Terra, a história geológica da Terra tem 4,56 bilhões de anos. Uhum. Pega isso, faz uma regra de 3 e comprime isso em 6 mil anos, pra você ver isso aí que você falou, a quantidade de coisa que tem que ter acontecido quase que do dia pra noite. E na geologia, cara, aí entra uma outra coisa. A gente sabe que as coisas na geologia demoram pra acontecer. Demoram. Entendeu? Não tem uma coisa que acontece do dia pra noite. As coisas demoram pra acontecer. Entendeu? Então, por exemplo, a morte do dinossauro. A morte do dinossauro não foi imediata. Ela demorou, talvez, dezenas de milhares de anos. Só que do ponto de vista geológico, é instantâneo. Entendeu? Do ponto de vista do ser humano, é lógico que é uma coisa demorada, mas do ponto de vista da Terra, foi uma coisa quase que instantânea. Entendeu? Então essa que é a questão. Outra coisa, a gente tem, de novo, né? Eles não conhecem essas técnicas. Existe uma técnica muito usada hoje chamada tomografia sísmica. O que é a tomografia sísmica? A gente usa ondas de terremoto, ninguém pode falar que terremoto não existe, sim, certo? A gente usa a onda sísmica dos terremotos e faz igualzinho a gente faz uma tomografia no corpo humano. Como que é a tomografia no corpo humano? Você entra naquela máquina, ela joga raios de todos os lados e sai com o desenho do seu pulmão, do seu coração e tal. Na Terra a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente pega terremotos indo de todas as direções e com isso a gente faz uma tomografia do interior da Terra. E a gente encontra dentro da Terra pedaços de placas tectônicas que datariam de bilhões de anos atrás. Então não tem como a Terra ter 6 mil anos, cara. Não tem como, entendeu? Aí não tem como.